Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal e vamos conferir agora ao vivo, direto do Catar, entrevista coletiva aí com o treinador Filipe Luiz, última coletiva antes da final contra o Paris Saint-Germain. Vamos conferir aqui ao vivo neste momento. Se inscreve logo no canal, deixa seu like que aqui você tem todas as notícias do Flamengo, o time mais querido do Brasil. Tropa de choque. Ele está ao lado ali do nosso diretor de comunicação, Rodrigo Paiva. E agora sim, Good afternoon, primeira pergunta. everyone. I think we're ready to start. And welcome back, Flamengo, and the head coach of Flamengo, Filipe Luiz. Welcome back, and this time for the FIFA Intercontinental Cup final. Para falar sobre we'll a pass the final floor to do Rodrigo. Mundial, Just vamos one passar a remark palavra from my para side. Rodrigo Paiva. Today we have available Hoje translation in 5 languages: temos Arabic, traduções English, em 5 Portuguese, idiomas, French, and árabe, Spanish. inglês, So you can make a português, question in either of these francês e languages. espanhol, então vocês podem fazer perguntas em Okay, qualquer um welcome desses everybody. idiomas. Bom, bem-vindo a todos. Especially Maestro Júnior and Maestro Luiz Júnior just e arrived Luiz, here. que acabam de Let's chegar. start. Vamos começar? Thank you, my friend. Bom dia, Felipe. A experiência do Mundial de Clubes, né, que o Flamengo jogou contra duas forças poderosas da Europa. O que é que pode trazer de benefício daquela experiência de junho passado para esse jogo amanhã? Boa tarde, ídolo. Bom, eu acho que quanto mais o time joga, mais a equipe se conhece. Cada competição ela é diferente, era um contexto diferente, um país, um clima diferente, a temperatura, os gramados, tudo diferente, mas a vontade de ganhar é a mesma, né? Desde aquela competição até agora, alguns jogadores saíram, importantes para a nossa equipe, como eu já citei. Outros chegaram, esse grupo tem uma nova alma, esse grupo se reinventou, conseguiu lograr e conquistar os títulos mais difíceis que tem no nosso continente e agora é uma nova oportunidade para continuar fazendo história. Sabemos da importância que tem esse jogo de amanhã e esperamos poder escrever nosso nome na história. Fácil, obviamente que não vai ser, mas é possível. Felipe, aqui Thiago Leme, hoje para a Rádio França Internacional. Felipe, você comentou na última entrevista coletiva dos seus embates com o Luiz Henrique dentro de campo, na época na Espanha. Queria que você relembrasse um pouco mais, falasse um pouco da qualidade que ele aportou, que ele trouxe para o time do PSG. E esse PSG que encantou na temporada passada, sendo campeão da Champions, por que o Flamengo pode chegar mais perto de um título do que outras equipes brasileiras talvez chegaram nas últimas temporadas? Por que essa diferença hoje é menor? Da diferença só vamos saber depois do jogo. Agora não podemos dizer absolutamente nada porque nunca nos enfrentamos, né, dentro do campo. O Flamengo de 2025 contra o PSG de 2025. O Luiz Henrique é um treinador que dispensa comentários, é o melhor do mundo, ganhou todos os prêmios merecidos esse ano. O time dele foi campeão de tudo que tinha para disputar esse ano. E como jogador tive, verdade, nos enfrentamos algumas vezes, né, com ele no Barcelona e, se eu não me engano, ele no Celta também, mas eu não tenho essa lembrança. No Barcelona sim, porque nos enfrentamos várias vezes, eram jogos intensos e nosso time ia no limite, né, até mesmo que, como eu lembrei na última coletiva, até fui expulso numa entrada que eu fiz no Messi, do lado dele é 1 metro, então foi uma coisa que ficou marcada aí. Mas, repito, é um time espetacular que tem... Eu acho que o que ele conseguiu demonstrar para o mundo do futebol é que um futebol hoje moderno, todos têm que correr para vencer. E ele venceu fazendo isso, uma equipe, perdeu a sua maior estrela e demonstrou que mesmo sem a sua maior estrela, ele conseguiu fazer uma equipe tão sólida de jovens, uma equipe nova, e todo mundo correndo e lutando pelo mesmo objetivo era capaz de conquistar o título mais sonhado para um jogador que é a Champions League. Então, ele deixou esse recado para o mundo do futebol. Todos os treinadores seguimos aos campeões e ele é a grande referência hoje a poder que a gente possa seguir. Felipe, aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esportes. É claro que quando chega nesse momento da temporada,
Todo mundo já sabe o que esse Flamengo pode fazer, o que é capaz de fazer, as formas de jogar, enfim. Eu queria tocar num outro ponto que foi algo... Flamengo esse ano disputou várias e várias competições. Todas as competições que o Flamengo deu prioridade, o Flamengo foi campeão. Quase 80 jogos com a equipe principal. A equipe jogou bastante e amanhã será o último jogo do ano e o mais importante. Que o Jorginho falou pra gente na zona mista depois do primeiro jogo, ele fala assim... eu não sei explicar para vocês o que é, porque não é uma coisa que a gente vê. Mas tem uma coisa que acontece no Ninho do Urubu, uma sensação, um sentimento, que é o que faz esse time ser tão campeão, tão vencedor, e faz com que a gente acredite que a gente pode mais. Eu não vou conseguir explicar para vocês o que é, porque é algo que eu não posso ver. E eu queria tocar nesse ponto, né? Chegando num momento em que tudo que podia ser feito já foi feito. O que é essa sensação, esse sentimento que te faz acreditar também que esse time pode sair daqui vitorioso amanhã? Primeiro que é verdade o que ele diz, quando você veste a camisa, você pertence, né? Nesse momento que você assina um contrato, você pertence ao Flamengo. Existe alguma coisa que te faz sempre dar o algo a mais, né? Conquistar títulos de forma incríveis, como foi, por exemplo, em 2019, aquela virada... repetir praticamente o mesmo feito no mesmo estádio esse ano contra um adversário que tínhamos perdido. Então existem essas místicas, né, que levam a acreditar que sempre tem um algo a mais, mas o futebol é feito de jogadores, os clubes são feitos de jogadores que passam por esse lugar para tentar fazer história. E o Jorginho é um dos grandes responsáveis por melhorar e sempre fazer esse ambiente do nosso vestiário ser tão agradável, né? Então, esses jogadores que chegaram, mais os que estavam, que têm uma ambição gigantesca, foram os grandes responsáveis por colocar o Flamengo novamente na briga por grandes títulos. É verdade, pessoal. O Flamengo aí teve grandes contratações aí, jogadores reconhecidos mundialmente, Danilo, Alexandre, Jorginho, jogadores importantíssimos aí, que agregou bastante o elenco. O elenco do Flamengo... 2023, 2024 era um grande elenco, com certeza, Everton Ribeiro, Gabigol e entre outros jogadores. E esses que chegaram, pessoal, agregaram bastante. No início, adaptação normal, algum jogo ruim aqui, outro acolá. O pessoal começou a falar, contestar um pouco a Filipe Luís, mas no decorrer da temporada, a gente viu que ele é um excelente, o melhor treinador da atualidade na América do Sul. E esses jogadores ajudaram bastante aí esse trabalho do Filipe Luís. Danilo, Alexandre, Jorginho, muito bom. Títulos. Amanhã é um adversário que também fez história. Os dois fizemos história. O Paris ganhou sua primeira Champions. Tem jogadores, todo mundo conhece, são os melhores, talvez, aí do mundo. E tanto o Flamengo como o Paris quer fazer história. Nós acreditamos que é possível e vamos tentar fazer de tudo que esteja ao nosso alcance para conseguir. Felipe aqui, boa tarde. Felipe, ontem o Luiz Araújo, ele foi perguntado sobre a lição que ficou do Mundial do meio do ano para esse Mundial. É a terceira vez que o Flamengo vai enfrentar uma equipe europeia na temporada. E aí ele falou que não se pode repetir os erros que teve, por exemplo, no jogo contra o Bayern de Munique. Quero saber de vocês se vocês chegaram a reassistir esse jogo e se nesse tempo que vocês estão aqui no Catar, vocês conversaram sobre isso para que seja amanhã um jogo de erro zero. Obrigado. Não falamos do jogo do Bayern. Cada jogo é um jogo diferente. Não vamos jogar contra o Bayern. Vai ser contra o Paris, que é um adversário diferente, por mais que a forma que eles têm de jogar, de tentar vir pressionar, é diferente, mas a intensidade, a energia que eles colocam na pressão é a mesma. Naquele momento, eu acreditei que era o melhor plano para vencer o Bayern de Munique, que é uma equipe muito forte, e eles foram melhores que nós. Agora vai ser outro plano, outra forma que eu entendo que vai aproximar o time o máximo possível da vitória, mas sempre nunca abrindo mão do que são os nossos princípios e que foi a nossa equipe durante toda a temporada, e é o que pede o DNA do Flamengo. Então, um novo jogo, uma nova história, e o Luiz Araújo tem razão num detalhe muito importante. Em final,
tentar cometer o menos erros possíveis, né? Porque a gente já sabe que o difícil que é reverter um resultado numa final. Filipe Luiz, Bruno Braz, do UOL. Felipe, em algum determinado momento da temporada você chegou a sofrer com desfalques, né? Por lesões, enfim, suspensões. Coincidentemente, agora para essa final você tem todo o elenco à disposição. Quanto isso é importante para você definir a sua equipe. E em relação ao Pedro, né? Ele voltou muito bem, né? Teve poucos minutos, né, no jogo passado, mas com 2 finalizações. Quanto tempo ele pode ter nessa final, em termos físicos, né? Quanto ele pode aguentar para essa final agora? Pedro está à disposição, como você bem falou, todo o grupo está à disposição para que eu tome as decisões. É muito importante que estejamos todos preparados para esse grande momento e não tenho dúvida, é o último da temporada e todo o esforço que eles fizerem será pouco, né? Porque sabemos que vamos precisar do máximo de cada um para poder vencer esse jogo. Precisaremos fazer um jogo perfeito. Felipe, aqui atrás, boa tarde, Sidão Marino, Litoral News. No fim de 2023, quando você estava se aposentando como jogador, eu tive a oportunidade de perguntar no Maracanã sobre o sonho de comandar o Flamengo e conquistar títulos. A sua resposta chamou a atenção, que foi: eu vou fazer, eu vou realizar. Você chega aqui com todas as conquistas a nível nacional, continental também, e agora um passo do Mundial. Como é que está o coração do Filipe Luiz e esse sentimento de acreditar, de trazer essa fala que é possível? Você passa isso também para os jogadores? E em cima disso, 2019, o Jorge Jesus disse que o Mundial ficou entalado na garganta, né? Quase foi conquistado. Você chegou a falar com ele? Ele está aqui pertinho? Teve alguma mensagem dele para você? Não conversamos. Sobre... É possível, claro que eu acredito, é claro que eu transmito isso para os jogadores. No futebol tudo é possível, mas não só por palavras, senão porque eu realmente penso que os meus jogadores são os melhores. Eu sempre falei isso para eles desde o momento que eu assumi, desde o momento que eu vejo eles jogando e vejo eles no treino, a maneira com que eles lidam, a ambição que eles têm. Então, esse grupo é capaz de tudo, né? É capaz de fazer história. Como eu acredito tanto neles, eles também, obviamente que acreditam. Pois é, pessoal, só é possível fazer história se você acreditar que você é capaz. E o Flamengo tem um elenco aí muito forte, pessoal. Não é um elenco comum, na América do Sul principalmente. Se você pegar Jorginho, estava no Arsenal, Danilo, Alexandre, Juventus, já jogou aí várias e várias equipes da Europa. Muitos e muitos jogadores. Arrascaeta é jogador de Europa, pessoal. Porém, o Flamengo atualmente tem condições de manter esse jogador aqui. O Flamengo paga salários de time europeu, pessoal. E para o ano terá mais investimento ainda. Cerca de quase R$1 bilhão somente para contratações. Vamos ver quais jogadores irão chegar aí para fortalecer ainda mais esse elenco. Muito forte mesmo o Flamengo. E amanhã vai mostrar todo o seu potencial e será campeão. Anota aí, pessoal. Que é possível. Nós jogamos contra o adversário. Esse ano não foi fácil. Vários adversários nos colocaram em dificuldades. Não tenho nenhuma dúvida que o PSG nos vai colocar em dificuldades. O mais importante é que a equipe saiba jogar todas as fases do jogo para poder, repito, fazer o jogo perfeito e vencer o jogo. Tá aqui? Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Em cima um pouco dessa sua última resposta, o técnico do Pirâmides, depois que o Flamengo venceu a partida e se classificou, ele disse que esperava uma final muito boa entre o Flamengo e o PSG, mas pontuou que acreditava que a velocidade dos atletas do PSG pudesse causar uma dificuldade ao Flamengo, principalmente na última linha. Não sei se você viu, queria saber de você, assim, a sua análise em relação a isso, até nessa resposta dele, e o que você pensa que pode ser a maior dificuldade do Flamengo nessa partida contra o PSG? Pô, não tinha visto essa fala dele. Sempre assisto as coletivas, né? Mas não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens, tão rápidos, nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Como já nos colocaram vários outros times no Brasil, na Libertadores, no próprio Mundial de Clubes. Os nossos jogadores jogaram contra os mais rápidos, né? Do Chelsea, do Bayern. E
existe uma forma que nós temos de defender. Não defendemos simplesmente o jogador, senão sempre se defende em equipe, a bola, com a referência sempre onde está a bola, e esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né, principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Felipe, boa tarde. Fernando Valica de Barros, site de futebol. Há exatos 13 anos, no dia 16 de dezembro, como hoje, o Corinthians ganhou do Chelsea. Nunca mais um time sul-americano conseguiu um título mundial, interclubes, qualquer coisa que vale. O que dá para aprender com aquele jogo no qual o Corinthians sofreu a beça com o Chelsea, teve que suportar a pressão, uma pressão incrível? E o que o Flamengo também pode aprender com o Chelsea, que ganhou do PSG no Mundial, jogando mais bola e merecendo ganhar? É propor o jogo, é saber sofrer? Como é que se ganhará um título? Obrigado. Bom, o Chelsea fez um jogo perfeito, né, contra o PSG, soube anular bem. O ataque deles era outro contexto, eu repito, outro tipo de grama, outro tipo de clima, estava calor. Outro momento do ano também, os clubes vinham no final de temporada, mas o Chelsea soube machucar o Paris, principalmente quando tinha a bola, né? Fez o Paris sofrer com alguns detalhes e até deram um caminho para várias outras equipes poderem fazer a mesma coisa a partir daquele jogo. Isso é verdade, mas é outro Paris, perderam, por exemplo, um dos seus melhores jogadores, que é o Hakimi. Isso tem alguma implicação, alguma mudança também na equipe deles, mas não tenho dúvida que eles têm um elenco, né, com muita qualidade para poder repor essa peça e ser sólido do mesmo jeito que eles foram na temporada passada. E o jogo do Corinthians contra o Chelsea, como você bem falou, foram 13 anos atrás, né, se eu não me engano, e o futebol mudou muito desde então. E você vê o nível do futebol europeu e também o nível que está aumentando, e a competitividade do futebol brasileiro. Então, um jogo, tudo pode acontecer. Nos últimos anos sempre caiu do lado deles, mas esperamos que a gente possa reverter essa história. Felipe Luiz Roberto, da TV Globo, do Grupo Globo. Em cima, inclusive, dessa sua última resposta, você, em 2019, tinha um cenário do futebol mundial, com 3 substituições, etc. Depois a gente teve a pandemia, o futebol passou a ter 5 substituições. E claramente nos mundiais que nós tivemos, 19, o Palmeiras contra o Chelsea mesmo, que foi para a prorrogação, e o Chelsea venceu na prorrogação, quando eles fizeram as modificações, o jogo se transformou de uma forma muito mais favorável para quem tem um elenco mais robusto. Em cima dessa transformação que a gente está vivendo, e até numa comparação com 2019, que o jogo também foi para a prorrogação, um jogo muito equilibrado nos 90 minutos, um pouco menos na prorrogação, é uma transformação que você define como, se é realmente uma das mais importantes que a gente teve nessas 2 últimas décadas, muito por conta das 5 substituições e do entendimento que o mundo debruçou sobre o jogo, que tem hoje mais transformações, mais fases distintas do que nós tínhamos talvez há 10 anos atrás. Obrigado. Boa pergunta. Foram algumas mudanças, né, que influenciaram bastante. Por exemplo, que o zagueiro ou algum jogador pode receber a bola dentro da área no tiro de meta. Essa foi uma mudança muito grande também, que influenciou muito na saída de jogo no futebol moderno. Mas essa verdade, como você falou, antes da pandemia eram 3 trocas, né? Eu sempre penso, muitas vezes, as trocas, o jogo pede elas, o treinador ele tem que sentir, muitas vezes a gente acerta, erra, dependendo do que está acontecendo no campo. Não só isso, senão que com a prorrogação você pode somar uma cesta ainda. Então, claro, se você começa com 10 jogadores e depois você acaba com desses 10, só 4 acabam uma prorrogação, por exemplo, então claro que o time se desvirtua. Isso também temos que ter cuidados como treinador para o time não perder a estrutura, a solidez e a estabilidade que está desde dos jogadores que começaram. Então, foi uma mudança grande, beneficia muito os times com um elenco superior, talvez financeiramente, com um elenco grande, mas
É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo aí com todos os seus amigos. Aqui neste canal você encontra notícias, react e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Créditos Flamengo TV na descrição. Até o próximo vídeo.